Cruzeiro vive um momento muito delicado nessa fase do ano, principalmente se a gente leva em conta o retrospecto do ano passado. Eu vi o Samuel Venâncio, o setorista do Cruzeiro, que faz um trabalho incrível aqui em BH cobrindo o clube, trazendo algumas declarações até fortes. Parece que o Cruzeiro volta a estaca zero, que não sai do lugar, que toda hora anda de lado, começa e termina um projeto e para sempre no mesmo lugar. E que talvez a última grande atuação do clube que tenha feito o torcedor brilhar o olho e gostar da atuação mesmo tenha sido contra o Botafogo no ano passado, por volta de agosto. Muito tempo para um time com tanto investimento, que apostou em treinadores diferentes. De lá pra cá teve o Seabra, teve o Diniz, teve o Wesley e agora o Leonardo Jardim. E claro, eu acho que o trabalho do Leonardo Jardim ainda é muito recente. Eu tenho visto gente trazendo críticas muito pesadas quando ele ainda não teve jogos o suficientes para de fato desenvolver o time. Uma coisa é tempo de treinamento, outra coisa é de fato o cenário competitivo, de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americano, que é onde realmente o time vai ser colocado à prova. Ao mesmo tempo, ele assume, sofre uma eliminação precoce do Campeonato Mineiro, do qual ele tem muito pouca culpa, mas ele tem uma segunda oportunidade de pré-temporada. Talvez até uma oportunidade melhor do que a do início do ano, depois de passado por alguns testes, sem o atleta ter voltado de férias, ou seja, com um preparo físico melhor para desenvolver principalmente o lado tático. Então é difícil que a gente também não teça nenhum comentário sobre o trabalho dele que tá começando agora, mas que teve tempo para começar a formular as ideias. E é importante dizer, estreia o Campeonato Brasileiro vencendo contra o Mirassol, uma das equipes cotadas para ser rebaixado na competição, mas que nesse momento de formação das equipes, de desenvolvimento do trabalho, eu entendo que mais importa o resultado do que o desempenho até, por mais que seja difícil não associar um ao outro. E faz um primeiro tempo muito interessante, consegue abrir um 2-0, o William muito bem na partida, retomando os melhores momentos dele que o levaram até a seleção brasileira, Gabigol muito presente também, Dudu fazendo uma partida interessante, o que mostra, ao meu ver, que o problema do clube não é técnico. A gente vê jogadores de um nível técnico muito alto, Fabrício Bruno, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gabigol, Dudu, William. Claro, uma peça ou outra a gente até pode questionar e dizer que poderia evoluir, mas efetivamente o problema não é técnico. Existem equipes com material humano muito abaixo, o caso do Mirassol e do União Santa Fé, por exemplo, e que conseguiram performar de forma, no mínimo, igual ao Cruzeiro nessas duas últimas partidas. E apesar do início muito bom contra o Mirassol, a gente viu alguns momentos de oscilação muito grande, em especial defensiva. Para mim, dois grandes problemas que vêm se repetindo, talvez desde o trabalho do Diniz, e que agora, depois de mesmo tanto tempo com o Leonardo Jardim, ainda não conseguiu corrigir. Para mim, um problema nítido de falta de coberturas, as coberturas quase sempre muito distantes e pouco intensas, vários momentos em que o adversário recebe, tem a capacidade de pressionar, existe a possibilidade de pressioná-lo para não permitir que ele gire e seja forçado a dar o passo para trás, e a pressão longe, pouco compactada, distante, permite que o adversário gire, tenha tempo e espaço para pensar na continuidade da jogada. Isso a gente começou a ver em especial no segundo tempo contra o Mirassol, quando o time cresce, consegue marcar um gol e inclusive se aproxima outras vezes de conseguir empatar o jogo, inclusive numa partida em casa, talvez o grande jogo do campeonato que o Cruzeiro tem a obrigação de vencer, contra um dos cotados para rebaixamento dentro de casa. E claro, naquele jogo ainda tinha algumas particularidades, né? Além de ser estreia no Campeonato Brasileiro e essa estreia depois de tanto tempo parado, tinha a particularidade de amarelos muito precoces para os volantes. O Wallace e o Matheus Henrique sofrem um amarelo no primeiro tempo e isso acaba podando um pouquinho a capacidade de pressionar, a intensidade, para de colocar um pouco o pé na bola, de pressionar o adversário, às vezes de matar com uma falta quando necessário. E no segundo tempo o Romero entra até para trazer esse sangue novo, esse vigor novo para pressionar, só que precocemente também toma um amarelo e acaba prejudicando o desempenho do time. E claro, na coletiva o Jardim fala um pouco sobre isso, sobre como que os amarelos acabaram atrapalhando. Mas o que mais me incomoda é como esses mesmos erros se repetiram na partida seguinte, contra o União Santa Fé, que o próprio Leonardo Jardim admitiu que foi com uma equipe muito mais para disputar, para brigar, para duelos físicos do que propriamente para controlar o jogo. Ou seja, você entra com uma proposta e você não consegue cumprir nem ela, nem uma outra possibilidade. E para mim o que resume esse momento do Cruzeiro é a manchete e uma excelente análise do Rodrigo Coutinho da Globo, que trouxe: gol no fim é justo castigo ao passivo e inoperante Cruzeiro. Um time que tem potencial técnico, que não vive problemas de lesão nesse momento, mas ainda não se encontra taticamente. E taticamente aqui eu não quero nem dizer só sobre o trabalho do treinador, mas sobre a execução de ideias dentro do campo. Como que você gera a intensidade que é tanto falada nas coletivas se você tem uma cobertura distante? Você permite que o adversário domine e gire. Principalmente se você vai a campo com uma equipe mais física, focada em disputar acima de controlar o jogo. E essas mudanças ficam muito claras na própria escalação, né? Vai com o Villalba no lugar do Kaique, que o próprio Jardim comentou em coletivas, que seria uma alternativa mais defensiva, opta por uma dupla de volantes, de primeiros volantes, menos construtores, mais agressivos, com Romero e com Wallace, tira o Dudu, um jogador de nível técnico acima, mas que não vai conseguir pressionar
continuar com a mesma qualidade do Christian, e na frente opta pelo Lautaro Dias, que também foi conhecido até pelo trabalho com o Seabra lá atrás e depois com o Diniz, com mais qualidade de pressão do que, por exemplo, o Caio Jorge. E é interessante, porque o time, apesar de não estar funcionando nesse momento, ainda tem grandes pretensões para a temporada. Não acredito que precisa de grandes reforços nesse momento, mas que precisa de ajustes táticos e vai ter tempo para isso, para se desenvolver ao longo do ano, em especial considerando que uma primeira fase do Sul-Americano não tende a ser tão desafiadora assim pro Cruzeiro, e que eu acredito que vai se classificar sem grandes dificuldades, apesar de uma estreia muito ruim. Para você que tá otimista, a KTO traz uma oportunidade. Odd 8 pro Cruzeiro ser campeão da Sul-Americana. É o terceiro time mais bem cotado e que eu vejo que, se você tá confiante, pode ter bastante valor. Nem tão baixo e nem tão alta, mas provavelmente um pouco subvalorizado o potencial do Cruzeiro nessa temporada, principalmente subvalorizando a capacidade de se recuperar ao longo do ano. E os problemas daquele segundo tempo contra o Mirassol se repetiram durante praticamente 90 minutos contra o União Santa Fé. Falta de pressão no portador, que obviamente vai ter mais tempo e espaço para encontrar alguém adiante, e esse alguém adiante geralmente com cobertura distante dele, com mais tempo e espaço para progredir. Ou seja, era um time que permitiu o adversário jogar, permitiu o adversário ter posse, encontrar linhas de passe, progredir e ser ameaçado. Diferente do que fazia o União Santa Fé, que nas primeiras oportunidades já subia para pressionar, já tirava linhas de passe, já incomodava o Cruzeiro na saída de bola. E além disso, falando ainda do aspecto defensivo, eu vi uma dificuldade muito grande de vencer as segundas bolas. Como que depois de você disputar uma primeira, é importante você ganhar a segunda para você conseguir ou quebrar o ataque adversário ou continuar atacando. Eu entendo que vai ser superior no jogo não só quem ataca, mas quem ataca, pressiona, recupera e continua atacando. E definitivamente quem teve esse papel foi o União Santa Fé. Falando agora do aspecto com bola, mais uma série de dificuldades. Um time muito pragmático taticamente. A gente viu o time montado num 4-2-2-2, né, basicamente com dois volantes, dois meias que começavam a jogar de fora e iam se associar mais por dentro, o Christian e o Wanderson, e na frente uma dupla de ataque com o Lautaro Dias e o Gabigol. O que a gente via nesse cenário? Geralmente duas linhas de 4 jogadores, ou seja, 8 jogadores praticamente alinhados por dentro, o que naturalmente vai gerar uma dificuldade de linhas de passe se você não tem mobilidade, se você não se desloca lateralmente, se você não é inquieto para ocupar os intervalos, gerar linhas de passe, gerar possibilidades, vai virar isso, duas linhas muito facilmente marcáveis. E pela beirada, na amplitude no corredor, sendo ocupado exclusivamente pelos laterais, pelo Villalba e pelo William, que se dominam e não tem uma linha de passe clara, não tem nem essa possibilidade de soltar um passe progressivo dentro do próprio corredor. Então a gente viu um time pragmático e estéril na construção. E me incomoda isso, me incomoda esse momento que o zagueiro tem a bola e o volante se esconde atrás do atacante. E que mesmo quando a bola entra no volante, ele não gira. E que mesmo quando gira, geralmente o meia se esconde atrás dos volantes. O jogador não pode se esconder atrás da marcação, por mais individual que ela seja. Ele tem que tentar mobilizar. E que se ele entende que o adversário vai perseguir ele, que ele se movimente, que ele libere espaço para outros companheiros, que ele aumente o intervalo para que alguém possa receber mais na frente. Que definitivamente não foi o caso. E mesmo em cenários em que o Cruzeiro mostrou algum esboço, alguma intenção de mudar, baixar, fazer uma saída de 3, o Romero participando nesse cenário e o Wallace sendo camisa 5 mais na frente, também muito inefetivo. Nesse lance, por exemplo, o Wallace recebe ali nas costas da primeira pressão, com espaço, com tempo, talvez um dos raros momentos de Cruzeiro do União Santa Fé, e não gira, domina, carimba e devolve pro zagueiro. Assim fica muito difícil progredir. E isso, obviamente, vai minando o emocional do time. Você tem um primeiro tempo bom contra o Mirassol, depois você se desestabiliza e isso vai virando uma bola de neve e você vê o adversário crescer e você passa a errar cada vez mais os mesmos pontos. E entram outras peças, um time misto, vamos dizer assim, que também não acerta e isso vai contagiando o elenco inteiro. Eu gosto de dizer que o futebol ele gira em torno de 4 esferas. O lado técnico, que o Cruzeiro já se provou capaz de performar acima disso, pra mim descarta todo aquele discurso de que o elenco é ruim, em especial se a gente compara com os adversários. Tem um lado físico, que não me parece um problema. Tem um lado, obviamente, emocional, que começa a ser contagiado por uma sequência de resultados ruins, jogadores de alta performance performando abaixo, e o lado tático, tanto comandado pelo treinador quanto pelos atletas, que nitidamente, nesse momento, não performa. É aí que eu quero voltar até na declaração do Samuel Venâncio. Parece um time que, apesar de mudanças de trabalhos, ele anda de lado. Ele sempre encara os mesmos problemas, é inoperante, cede espaço para o adversário e não consegue progredir, não consegue incomodar o adversário muitas vezes. Isso é um problema sério no Cruzeiro nesse momento. E para mim é um problema coletivo, mas é difícil a gente não falar de algumas peças individualmente, não querendo individualizar a culpa, muito pelo contrário. Eu acredito que o sistema como um todo não funciona.
funciona. Mas é impossível a gente não falar, por exemplo, da atuação do Wallace. Um jogador que chegou com alta expectativa, um jogador que chegou como um dos maiores ladrões de bola do continente europeu e não conseguiu ser esse jogador no Cruzeiro. Nem um ladrão de bolas e nem um jogador para construir e ajudar na saída de bola. Hoje, para mim, a dupla de volantes do Cruzeiro ela é muito clara, formada por dois jogadores, um geralmente mais destruidor para fazer mais parte da saída de bola, mas que também precisa ter qualidade técnica para isso, e um segundo mais construidor até para pisar do lado dos outros meias, do Matheus Pereira eventualmente. E esse cargo, essa função já tá ocupada pelo Matheus Henrique no time titular. E aí para mim entra a discussão, Wallace ou Lucas Romero? E aqui para mim hoje a resposta ela é óbvia. O Lucas Romero consegue performar muito acima do Wallace. E eu vejo ele como um jogador muito estigmatizado dentro desse elenco do Cruzeiro, muito pela outra passagem dele. É muito encarado como um pitbull, um jogador só destruidor, mas ele é muito além disso, tem capacidade de construir, para mim tá muito na frente do Wallace nesse momento. Vocês conseguem ver alguns números aí comparando os dois jogadores, tanto em critérios ofensivos quanto defensivos, e a gente vê que o Wallace vence um único critério, número de passes certos. Mas quando a gente olha a direção desses passes, passes progressivos, passes pro último terço, ou seja, o que realmente ajuda o time a avançar, o Romero vence com certa margem. No próprio lado defensivo, que talvez seria a grande valência do Wallace, também não consegue vencer, nem no número de duelos, o valor nominal, e nem no aproveitamento deles. E aí, obviamente, sem essa capacidade, sem essa qualidade para fazer a bola chegar mais qualificada no último terço, vai sobrar muito das individualidades. Talvez contra o União Santa Fé tenha existido um pequeno respiro ali do Wanderson. Chega do Internacional como esse ponta mais de 1 contra 1, mais driblador, talvez o jogador que consiga receber de costas, em situação de desvantagem, e ainda gerar alguma coisa, mas mesmo assim só alguns lampejos. Tenta muito, mas também erra muito por não ter um funcionamento coletivo que possa potencializar ele. É complicado, quando o coletivo não funciona, o individual ele tem que jogar muito acima para recompensar. E que conclusão que a gente chega? Da mesma forma com que já existe um trabalho e a gente tem que avaliar ele desde o início, eu acho que é muito cedo pra gente querer tirar conclusões muito profundas. O trabalho do Jardim ainda é muito iniciante, é um técnico gabaritado de futebol europeu que merece mais tempo para dar continuidade às ideias, mas eu vejo que o time precisa também de um choque anímico para conseguir reagir nesse aspecto e desenvolver ao longo da temporada. De novo, muito cedo, uma rodada de Brasileirão, uma rodada de Sul-Americana, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acredito que o time mantém com os mesmos objetivos de se classificar para Libertadores, de conseguir avançar até semifinal, final de uma Sul-Americana, mas também precisa abrir o olho. Eu vejo que pontos que se perdem no início da temporada, principalmente numa fase de grupos de um continental, podem custar caro no final da competição. Faz sentido para você essa minha análise sobre o Cruzeiro? Sobre o momento que o time vive e as pretensões pro resto da temporada? Então deixa eu te fazer um convite, deixa o like aqui embaixo que ajuda muito com o meu trabalho e além disso se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos.